Fala galera! Hoje nós vamos falar sobre hidrosfera, tipos de rios, mares, lagos, tá? Vai ser dividido em duas aulas esse tema, tá bom? Então vamos lá. Então a hidrosfera é a camada da superfície terrestre que vai incluir desde os rios, lagos, oceanos, até mesmo os lençóis de água que são subterrâneos e também as geleiras e o vapor de água da atmosfera, tá? É uma camada que vai ser o quê? Descontínua e que vai englobar a água em todos os seus estados físicos: líquido, sólido e vapor, tá? Então, os ambientes aquáticos e todos os organismos vivos que vão habitá-lo, né, que vão habitar, né, essa água, também vai fazer parte do que? Da hidrosfera, tá? Por quê? O que isso significa dizer isso? Tá? Que a biosfera ela está relacionada ao quê? Com essa camada, tá bom? Então, a biosfera ela vai estar fazendo parte da hidrosfera, tá? Então, vamos aqui falar agora sobre a hidrografia, tá? Então, a hidrografia é uma parte da geografia que vai estudar o quê? As águas do planeta, tá? Então, a hidrografia do Brasil, ela é muito extensa e também ela é diversificada, tá? E vai ser uma das mais ricas do mundo, tá bom? Falando sobre hidrografia, a gente vai falar sobre o ciclo da água. O que seria o ciclo da água, tá? Então, o ciclo da água, ele é um processo natural de circulação de água na Terra, tá? E essa água, ela vai evaporar de quais lugares? Dos rios, dos lagos, e vai voltar para o céu, que é a atmosfera, tá? E depois vai cair, vai se precipitar, né? Vai cair em forma de chuva, né? E vai ser interceptada pelas folhas das árvores, que posteriormente elas vão o quê? Elas vão fazer o processo de evapotranspiração, tá? Que vai infiltrar o quê? Para o subsolo, tá? E também vai escoar e vai abastecer os rios, os lagos, os mares, tá? Então, esse ciclo, como o próprio nome já diz, né? Ele faz a gente pensar, ele é um movimento que ocorre todos os dias, tá bom? E é um processo constante, tá? Então, a água, ela é encontrada em 3 estados, como a gente falou. Quais são? Líquido, gasoso e sólido, tá? Então, no ciclo hidrológico, a água vai passar do estado líquido para o gasoso, do gasoso para o líquido e do líquido para o estado sólido, tá? Então, como vai acontecer isso? O estado, né, da água, ele vai se alterar e vai se diferenciar das formas, de formas diferentes, né, com a ajuda do quê? Do meio ambiente, tá? Vamos pegar agora, vamos falar um pouquinho sobre a hidrosfera. O que seria essa hidrosfera, né? Se a gente falou de hidrografia, agora vamos falar sobre hidrosfera. A hidrosfera ela vai ser a ciência que vai estudar o quê? As águas existentes no planeta Terra, tá? E suas propriedades físicas e químicas, também como os movimentos, a cor, a temperatura, a transparência, o volume, tá? Então, quando a gente conhece a hidrografia de uma região, significa o quê? Que a gente estuda o ciclo da água, tá? Que provém da onde? Da atmosfera ou também do subsolo, tá bom? Então, quando essa água ela entra em contato com a superfície, a água ela pode o quê? Escolher 3 caminhos
para percorrer, né? Ela pode escorrer, ela pode se infiltrar no solo ou evaporar, tá bom? Então, o volume de água no planeta é de aproximadamente mais de 1,4 milhões, né, de quilômetros cúbicos, e vai abranger o quê? Oceanos, mares, rios, lagos, geleiras, tá? A água no subsolo, tá bom? Lagoas e também a água na atmosfera, tá? A maior parte dessas águas, elas estão concentradas aonde? Nos oceanos e nos mares, tá? Que vai ocupar cerca de quê? 71% da área do globo. E a soma dessas suas águas vão resultar num volume de mais de 1,3 milhão de quilômetros cúbicos, tá? Que vai corresponder o quê? A 97,3, né, de toda a água da Terra, tá? Então as águas continentais, elas vão representar o quê? 2,7 das águas do planeta. Já a água doce, que vai estar congelada em geleiras e calotas polares, vão corresponder cerca de 77,2% das águas continentais, e a água doce que está armazenada no subsolo, como os lençóis freáticos e poços, vão corresponder a 22,4%, tá? Já a água dos lagos e lagoas é menos de 1%, é 0,35%, e a água da atmosfera 0,4%, tá? E a água dos rios 0,01%, tá bom? Então, a gente falou sobre a quantidade de água que existe no planeta, né, em porcentagens. Agora, onde estão essas águas, tá? A gente falou que está nos oceanos, nos mares, nos rios, nos lagos. Então, o que seria um oceano, tá? Então, o oceano, ele vai corresponder a uma vasta extensão de quê? De água salgada, tá? Que vai cobrir quase 3/4 da superfície terrestre. Então, cada uma das divisões maiores do oceano vai constituir o quê? Áreas geográficas isoladas em regiões diferentes, tá? E vão ser divididas por quê? Pelos continentes, tá? E grandes arquipélagos, tá? Então, quantos oceanos a gente tem? A gente tem 5 oceanos, que é o Pacífico, que é o maior da Terra, tá? Com 180 milhões de quilômetros quadrados. O Atlântico, que é o segundo em superfície, com 82 milhões de quilômetros quadrados. O Índico, que é o terceiro, que é o terceiro maior, né, em extensão, com 74 milhões de quilômetros quadrados. O Glacial Ártico, tá? O quarto, com 13 milhões de quilômetros quadrados, que é formado por sua maior parte, por quê? Por geleiras ao seu redor, tá? Do Círculo Polar Ártico, e seu descongelamento tem sido o quê? Apressado por quê? Pelo efeito estufa, tá? E o último que a gente tem é o Oceano Glacial, tá? O Oceano Glacial Antártico, tá? Ele vai constituir um prolongamento dos oceanos Pacíficos, Atlântico e Índico, tá bom? Então, por essa razão, muitos cientistas e também oceanógrafos, geógrafos, né, eles não reconhecem o quê? A existência do Oceano Antártico, tá? Por quê? Eles vão considerar que é apenas uma junção de parte dos outros oceanos, tá? É o único, né,
que vai rodear, né, o globo completamente, com uma superfície de 20,3 milhões de quilômetros quadrados, e cada um desses oceanos vai englobar o quê? Diversos tipos, diversos mares, né? Ou também porção menores ou até mais o que? Delimitadas por ilhas e por recortes litoral, ok? Então vai existir o que? Razões para se pensar por muito tempo, né? Porque houve, né, um único e principal oceano que a gente viu lá nas outras aulas, que foi chamado de Pantalasa, tá? Pantalasa, que é um único e um gigantesco globo, né, de terras imersas, né, que era o supercontinente, né, que vocês devem ter gravado mais, que era a Pangeia, que reuniu o quê? A América, a África, a Europa, a Ásia e a Oceania. Então, a sua fragmentação, ela deu-se início quando? Ali na Era Mesozoica, há cerca de mais ou menos 180 milhões de anos, tá? E aí deu origem aos atuais oceanos, tá? Eles são importantes fontes de quê? De recursos para os homens, tá? Para o homem, né? E vai conter o quê? Grandes reservas minerais e vão servir como fonte abundante de alimentos, tá? E também vão ser responsáveis por quê? Pela interação entre terra, atmosfera e água, que vai moldar o clima, tá? O clima não só local, mas o clima mundial, tá? Então vai ser a principal fonte e o repositório das águas pluviais, onde o que? Os oceanos vão ajudar a moderar o que? A temperatura do planeta. Tá bom? Então ele vai contribuir para quê? Para a limpeza do ar, tá bom? Os organismos, eles, como as algas, né, vão absorver toda essa poluição, né, o dióxido de carbono, que é liberado, né, na atmosfera, e eles vão absorver e vão liberar o quê? O oxigênio para a atmosfera, tá bom? Aí a gente vai dar uma parada agora para a gente fazer a nossa videoaula número 2, dando continuidade a esse assunto, tá bom?